falar um pouco sobre o rei Davi. Davi foi ungido para ser rei em 1 Samuel, capítulo 16, quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um dos seus filhos, que seria o rei de Israel. Isso porque Saul, o atual rei, tinha sido rejeitado por desobedecer a Deus, no capítulo 15 do livro de Samuel. Então Deus manda o profeta lá em Belém de Judá, que ele ungiria alguém para ser rei. Isso não foi dito a Saul, não foi exposto para que ele não impedisse a ida do profeta Samuel. Samuel disse que iria sacrificar o Senhor e de fato ele sacrificou o Senhor, mas ele tinha um outro propósito especial, que era ungir um dos filhos de Jessé para ser o futuro rei de Israel. E assim Samuel, não com a sua própria visão, mas com a visão de Deus, ungiu a Davi. Por ele teria ungido um dos filhos mais velhos, que já eram guerreiros em Israel. Era assim que alguém possivelmente ascendia ao trono. Alguém que era um grande guerreiro e era reconhecido e era colocado para ser rei, possivelmente depois. Mas não foi assim que aconteceu de imediato. Não foi um dos filhos mais velhos de Jessé, que tinha participação no exército, que foi ungido por Samuel. Não foi Eliabe, não foi Samar, nem Abinadab. Mas o último filho, Davi, foi ungido, assim como o Senhor diz que não olha a aparência, mas vê o coração. Não que Davi merecia ou tinha capacidades de ser rei, mas Deus havia escolhido não pela forma de julgar humana, mas pela sua vontade. Davi certamente ali já era alguém valente, temente ao Senhor, que buscava o Senhor, que tinha sua fé, que tinha zelo pelo seu trabalho, pelas ovelhas do seu pai. E Deus chama ele. Mas Deus chama Davi também porque o rei que viria tinha que vir da casa de Judá, como foi feito na promessa, como foi dito na profecia em Gênesis 50, quando Jacó está morrendo e abençoando seus filhos. Ele diz que de Judá sairia o cetro que havia de reinar. Davi, ele começa o reinado que perpassa na sua descendência até chegar ao grande rei. Davi então foi ungido por Samuel, que diga, e a partir dali o Espírito do Senhor se apossa de Davi. Isso acontece para que ele desenvolva habilidades que levariam ele ao trono, estratégia na guerra, habilidades que faria com que ele fosse reconhecido como um grande soldado primeiro. Por isso que no capítulo seguinte, no 17, Davi enfrenta Golias, e não na sua capacidade, pois era alguém pequeno, mas de acordo com a vontade de Deus, ele vence o gigante, e assim é reconhecido não só por Saul, mas por pessoas de Israel que reconhecem que ele tinha um grande potencial, ao ponto de elogiarem mais a Davi do que a Saul. E Saul reconhece que Davi era um grande guerreiro, capaz de entrar na guerra e sair, e coloca ele como chefe da sua guarda. E assim ele é reconhecido, assim como um grande guerreiro que tinha no exército, que era Abner. Davi ganha grande destaque, livra Israel de inimigos, de filisteus. Saul confia nele e até coloca situações para que ele morra, mas o Senhor é com Davi e continua conduzindo ele no propósito de ser rei. Então a inveja invade o coração de Saul, que tenta matar Davi várias vezes, e o Senhor dá vitória. Inclusive entrega Saul nas mãos de Davi 2 vezes, mas Davi não mata Saul por saber que ele era ungido do Senhor.
tinha sido colocado pelo Senhor, apesar de ter sido rejeitado, mas Davi mantinha a humildade e o reconhecimento de que Deus é que traria juízo a Saul de alguma forma, e não seria pelas suas mãos, porque Saul tinha sido escolhido por Deus, apesar de rejeitado naquele momento. Então Davi continua sua trajetória, apesar de ter sido rejeitado, ele ganha vários aliados que permitem que ele continue vivo, que ele se defenda, que ele crie estratégias de guerra para combater inimigos, mesmo fugindo de Saul. E claro, ele lamenta, ele chora, sem saber realmente qual seria o propósito de Deus, talvez até tendo dúvidas, mas Deus protege, dá livramento e conduz. Chega um momento no capítulo 28 que Saul percebe que é rejeitado por Deus, e Deus, ele já percebe muito antes, mas ele percebe que de fato Deus não falaria mais com ele, nem por sonho, nem por sacerdote e nem por profeta. E ele busca se consultar com alguém que era proibido pelo Senhor, uma pitonisa, uma médium. E essa foi a grande causa, conforme está escrito em 1 Crônicas 10:13, essa foi uma das principais causas da morte de Saul. Ele havia sido rejeitado e aí ficou certo que o Senhor executou juízo contra ele, não através de Davi. E nos primeiros capítulos de 2 Samuel, quando Davi recebe a notícia da morte de Saul, ele chora e mata aquele que matou a Saul, mesmo tendo sido ordenado a fazer aquilo pelo rei, usando assim de humildade, e Deus o conduz. Então, em primeiro lugar, ele se torna rei de Judá, em Hebrom, que era a maior tribo de Israel, enquanto as outras tribos, os outros povos de Israel, ainda resistem a se submeter a Davi, porque eles estão seguindo o filho de Saul, Isbosete, acreditando por um momento que ele seria o real sucessor. Mas Deus escolhera de fato, na verdade, a Davi. E isso é reconhecido alguns capítulos depois, ali capítulo 3, capítulo 4, onde todo Israel se submete a Davi depois de 7 anos e faz dele rei de todo Israel. Então, já no capítulo 5, soldados de Isbosete, pessoas do outro reino, já busca se submeter a Davi, sabendo que ele é o escolhido de Deus. No capítulo 6, ali ele reconquistando Jerusalém, torna a capital do seu reino e busca trazer a arca para mais próximo de si. Ele tem uma valorização à arca, às coisas de Deus, a humildade, se submeter a Deus, e traz a arca para perto de si. Houve ali um imprevisto, um ocorrido lamentável, em que alguém, de forma indevida, vai proteger a arca e é fulminado por Deus. Davi teme ao Senhor e demora mais um pouco para trazer a arca para sua casa. E quando isso acontece, ele vai louvando a Deus, dançando, de uma forma única. Apesar de não ser algo comum se expressar com danças ali, que a gente vê, acontecia, mas não dessa forma, reis dançarem diante de Deus, e ainda mais num contexto como esse, carregando a arca diante dos levitas de Israel. Mas Davi tinha ações únicas e que Deus aprovava, porque eram feitas com fé. Davi se alegra diante de Deus, e a cada 6 passos eram mortos animais em sacrifícios ao Senhor. No decorrer do capítulo, Davi pretende construir uma casa para o Senhor, um templo, e Deus, através de Natã, proíbe que isso aconteça, porque Davi é homem sanguinário. Seria um tanto incoerente. Não que seria proibido, mas Deus prefere fazer com que isso aconteça através do filho de Davi, Salomão. E aí já é uma promessa messiânica de que o filho de Davi teria o reino estabelecido. No decorrer ali, capítulo 11, capítulo 12, tem ali o grande pecado de Davi, que é o mais conhecido, que é o adultério. A partir dali, ele programa a morte de um de seus soldados.
E o profeta Natã chega a ele no capítulo 12, ali capítulo 13, e diz que o Senhor traria juízo sobre a sua casa, apesar de ter perdoado o seu pecado, pois Davi se arrepende. E a partir dali, o capítulo 13, 14, 15, 16, acontece muitos problemas na família de Davi. Acontece o incesto, estupro, acontece a morte do primogênito, acontece também que o seu terceiro filho, Absalão, filho de Maaca, uma das esposas de Davi, tenta tomar o seu reino. E Deus faz isso para humilhar Davi também, prometendo que daria as suas mulheres a outro em público, assim como ele fez em privado com a mulher de Urias. Isso se cumpre. Suas mulheres são usadas em tendas pelo seu filho Absalão. E aquela ali é uma das piores fugas, um dos piores momentos da vida de Davi. Ele foge durante um tempo, até que Deus traz juízo, justiça e pune Absalão por aquilo, através de um dos soldados de Davi, o principal, Joabe. E assim Davi tem o seu reino de volta. Alguns capítulos depois, capítulo 23 ali, Davi conta os seus soldados. Isso porque Deus o induziu, porque o povo estava desagradando ao Senhor. Então Davi faz algo que atrairia a ira de Deus, aumentaria a ira de Deus. E Davi, diante de 3 pedidos de juízo de Deus, ele escolhe cair nas mãos do Senhor e não dos seus inimigos. E Deus coloca uma praga por 3 dias, onde mata mais de 70.000 pessoas. E Davi roga ao Senhor, vendo o anjo do Senhor executando aquele juízo e aquela matança. E o Senhor cessa a praga e pede um animal como sacrifício a Davi. Então essa é a grande relação de Deus com ele, mostrando que, apesar dos seus defeitos, das suas falhas, ele era alguém submisso ao Senhor, que produz vários salmos ao longo da sua vida, falando de vitórias, falando de angústias, de arrependimento, de clamor, de súplica, de humildade, de humilhação diante de Deus. Então o Senhor conduz como um dos seus escolhidos, e vemos que é alguém que realmente valoriza a presença e a palavra de Deus, ao ponto até de usar vestes sacerdotais, comer pães sacerdotais, e Deus ainda o conduzir com a sua boa mão, com a sua proximidade ali de Davi, sustentando ele. Esse é o grande legado do rei Davi. E ali no final de Samuel ele tem seu texto poético de ação de graças, onde ele diz que a força e o poder pertencem ao Senhor. E ele termina os seus dias ali no capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, tendo uma vida que ficou marcada na história do povo de Israel como um dos grandes nomes, um dos maiores reis que o Senhor levantou para seu propósito, para guardar o seu povo, para, através dele, fazer também promessas. Então vou ficar por aqui. Espero que tenha ficado claro e dado para entender um pouco mais sobre a história do rei Davi. Até a próxima.